O feminismo é um conjunto de movimentos políticos, sociais, ideologias e filosofias que têm como objetivo comum os direitos iguais e uma vivência humana por meio de empoderamento feminino. Um grande nome ligado ao feminismo no Brasil é a nordestina Nísia Floresta, que desafiou todos os costumes da época e foi autora do primeiro livro sobre os direitos das mulheres no Brasil. O movimento feminista no Brasil surgiu no século XIX, na época em que a condição da mulher brasileira acompanhava as desigualdades sociais e econômicas do país. O Brasil era uma sociedade que se baseava na escravidão, que oprimia tanto a mulher negra na sua condição de escrava, quanto a mulher branca restrita às tarefas do lar. Com isso, as mulheres começaram a estar mais presentes nas lutas por melhores direitos e salários nos seus trabalhos. Entre as décadas de 1930 e 1960, as manifestações mudavam de acordo com o cenário político nacional. As obras de Mary Wollstonecraft, Conselhos da Minha Filha e Opúsculo Humanitário são apontadas como as primeiras sobre o feminismo no Brasil. No início do século XX, começou a existir diversificação dos feminismos no país, que iam de um feminismo mais conservador para um feminismo mais incisivo. Em 1960, aconteceu a Revolução dos Costumes, que abriu caminho para o feminismo se tornar um movimento de maior força e combatividade. A luta das mulheres por equidade e respeito à sociedade data de séculos atrás, desde as bruxas perseguidas na Idade Média até as sufragistas que foram as suas para conquistar o direito ao voto. Irei citar alguns marcos importantes na garantia dos direitos das mulheres ao longo da história. Em 1827, meninas são liberadas para frequentarem a escola. 1879, mulheres conquistam o direito ao acesso às faculdades. 1932, mulheres conquistam o direito ao voto. 1977, a lei do divórcio é aprovada. 1989, mulheres garantem o direito à prática de futebol. 2006, é sancionada a Lei Maria da Penha. 2015, é aprovada a Lei do Feminicídio. 2018, a importunação sexual feminina passou a ser considerada crime. No período da ditadura no Brasil, as mulheres resistiram de muitas formas, organizando comunidades e associações contra o machismo e a censura do governo. Nessa época, também aconteceu o aumento do movimento em outras cidades, propondo debates em questões relacionadas à sexualidade feminina, à violência contra mulheres e entre outros tópicos. Durante a década de 1970, o feminismo se associava aos movimentos sociais de luta e resistência contra a ditadura militar. Meu nome é Dora Figueiredo, eu tenho 25 anos. Eu tenho uma mãe maravilhosa que me ensinou a ser uma mulher independente. Cresci e nasci numa família muito boa, maravilhosa em São Paulo. E nada disso me impediu de sofrer violência doméstica. Eu vivi num relacionamento onde eu tinha medo de deixar o garfo e a faca desalinhada depois da refeição, porque ele controlava o jeito que eu comia. Eu entrei em anorexia porque ele controlava o meu peso. E eu cheguei a achar que apanhar dentro do sexo, por mais que eu não gostasse, era o certo a se fazer, porque ele precisava se desestressar do trabalho. Eu sofria sessões de tortura psicológica que duravam quase 2 horas, e ele só terminava quando eu tinha uma crise de ansiedade e não conseguia mais me mexer. Quando pensamos em violência doméstica, as figuras que mais associamos são as de marido, namorado ou ex, motivado por algum sentimento de posse sobre a vida e as escolhas da parceira. Segundo a pesquisa Mulheres Brasileiras nos Espaços Públicos e Privados, no Brasil, estima-se que a cada 2 minutos, 5 mulheres são espancadas, sendo o parceiro responsável por mais de 80% dos casos reportados. Outros dados nacionais são: a cada dia, 8 novos casos de violência sexual são descobertos no Brasil. A cada semana, 38 mulheres são assassinadas por parceiros antigos ou atuais. Apesar dos dados alarmantes, muitas vezes essa gravidade não é devidamente reconhecida, graças a mecanismos históricos e culturais. Há casos também de a mulher não perceber que está em um relacionamento abusivo ou sendo violentada de alguma forma por seu parceiro. Os sinais do abuso muitas vezes não são enxergados ou reconhecidos pela vítima,
tomando aquilo como algo normal de um relacionamento. Além da violência física, pode ocorrer também entre o casal a violência psicológica, sexual, patrimonial, como controle de dinheiro, e moral, como exposição, críticas, desvalorização e rebaixamento da vítima. Com a chegada do Covid-19 e a necessidade da quarentena, os dados de violência doméstica aumentaram 5 vezes pelo fato de a vítima estar convivendo mais tempo com o agressor. E um dos casos mais famosos de feminicídio no Brasil é o de Marielle Franco. As rosas da resistência nascem do asfalto. A gente recebe rosa, mas a gente vai estar com o punho cerrado também, falando do nosso Marielle lugar, defendia o feminismo, os direitos humanos e criticava a intervenção federal do Rio de Janeiro da Polícia Militar, tendo denunciado vários casos de abuso de autoridade. Por dia, são 12 mulheres assassinadas no Brasil. O último dado que a gente tem no estado do Rio de Janeiro figuram de 13 estupros por dia. Essa é a relação com a violência contra as mulheres. A gente tem um senhor que está defendendo a ditadura e falando alguma coisa contrária a isso. Não serei interrompida, não aturo o interrompimento dos vereadores desta casa, não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita. Marielle era vereadora do Rio de Janeiro pelo PSOL, foi a quinta mais votada do estado. Ela foi assassinada no dia 14 de março de 2018, quando voltava para casa com sua assessora, quando 13 tiros foram disparados do carro que estava atrás do veículo onde Marielle se encontrava, assim matando ela e o motorista Anderson. A notícia se espalhou pelo Brasil inteiro em menos de 24 horas, e no dia seguinte, milhares de pessoas estavam reunidas na frente da Câmara querendo justiça a Marielle. E em menos de uma semana, o mundo inteiro já estava sabendo, tendo assim inúmeras homenagens e reportagens sobre o acontecimento, como por exemplo a cantora Katy Perry, em seu show no Rio de Janeiro, no dia 19 de março. The murder of Marielle Franco has drawn thousands of people out onto the streets of La conseillère Rio. municipale de Rio, Marielle Franco, elle était l'un des symboles de la lutte contre les The violences assassination of a city councillor in Rio de Janeiro, a woman who embodied a new kind of politics on behalf of the country's poor. Gostosa, amor da minha vida. E eu acabei de ouvir uma música e lembrar de você. Meu amor, essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor, cabem 3 vidas inteiras, cabe uma penteadeira, cabe nós dois. Neve, tá nevando. Tá nevando não, tá chovendo. Tá nevando. Cabem 3 vidas inteiras, cabe uma penteadeira, cabe nós dois, cabe até o meu amor. Essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa.
pra salvar meu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor. Cabem 3 vidas inteiras. Cabe uma penteadeira. Cabe uma oração. Eu te amo, meu amor. O professor terminou com essa música. E eu já tô voltando. E eu quero saber se o amor da minha vida gostaria de alguma coisa da rua. Tipo um cafezinho. Caso queiras, ligue, porque eu já estou descendo. Bem, chegaste em boa hora pra ver o mundo que gira veloz e a vida que corre demais. Bem, ouvi que você quer falar. Sua mãe me contou que você tá demais. E vendo as suas fotos me bate saudade. Bem, um dia você vai crescer